amores, tudo bem? Vamos encerrar nossa semana de avaliação? Vamos nessa? E para nós encerrarmos, a Pro vai realizar para vocês a leitura das atividades de português. Presta atenção, porque as atividades de português são 3 atividades. Então, vocês terão que acessar 3 pastinhas lá na avaliação. Uma de gramática e ortografia, a segunda de interpretação e produção de texto e a terceira de atividade de livro de leitura. Tá bom? Que a gente vai trabalhar com um texto esse bimestre. Então, tem 3 atividades lá. A Pro vai deixar as 3 lidas para vocês nesse vídeo, tá bom? Lembre-se que vocês podem ir parando, fazendo com tranquilidade. Eu vou deixar o final de semana também as avaliações disponíveis para vocês poderem fazê-las, tá? Então, fiquem atentos ao número de questões. Antes de eu ler cada atividade, a Pro vai falar para vocês quantas questões tem para vocês se certificarem de que finalizaram todas, ok? Lembrem-se também que vocês podem consultar o material de vocês, os livros de vocês, tá certo? A Pro vai fazer a primeira leitura. A primeira leitura vai ser de interpretação e produção textual, ok? Tem 10 questões essa atividade, tá bom? Vamos iniciar nossa atividade, então, com interpretação e produção textual? Lembra que na revisão a Pro disse que nós trabalharíamos interpretando cartazes? Então, é isso que vai acontecer, tá bom? Então, a Pro colocou 2 cartazes para vocês e fez diversas perguntas com relação a eles. Aí, vocês vão analisando, vendo direitinho para poder responder, tá bom? Sabe o que é importante? Deixem pertinho de vocês um papel, um rascunho e um lápis, porque durante a atividade, se vocês precisarem escrever alguma coisa, fazer algum exercício, aí tá bem facinho para vocês, tá bom? Vamos lá? Primeira pergunta, hein? Começando. Exercício número 2. Então, a gente vai usar esse cartaz para responder algumas questões. Depois a gente vai mudar de cartaz, tá bom? Segundo o cartaz, para se vacinar, as pessoas devem. Aí eu vou lá no cartaz, olho as informações e assinalo a alternativa correta. É apenas uma. Segundo o cartaz, para se vacinar, as pessoas devem: A. Comprar a vacina em uma farmácia. B. Aguardar em casa a visita do profissional de saúde. C. Comparecer a uma unidade de saúde. Aí assinala a alternativa correta. Então, novamente aparece o cartaz para vocês analisarem e responderem. As imagens representam grupos de pessoas que, de acordo com o cartaz, devem ser vacinadas. Relacione as colunas. Então, tem que colocar as letras nas colunas adequadas. Letra A, pessoas com mais de 60 anos. Letra B, mulheres grávidas. Letra C, profissionais da saúde. E letrinha D, crianças com idade entre 6 meses e 2 anos. Aí vocês vão lá na telinha, observem as imagens que tem e coloquem a letrinha correspondente, ok? Exercício número 4. Aparece novamente o cartaz. A campanha de vacinação também é destinada às mães no pós-parto. Ou seja, o que é mãe no pós-parto? São as mulheres que acabaram de ter bebês. A imagem que corresponde a essas pessoas é... Então, qual que é a imagem aí que corresponde às mulheres que acabaram de ter bebê? A imagem A, a imagem B ou a imagem C? Aí vocês vão assinalar a pessoa com esta imagem, tá bom? Exercício 5. Leia estas informações. Doenças crônicas. O que são doenças crônicas? São aquelas que duram muito tempo. Exemplos: diabetes, asma, hipertensão, entre outras. Então, tem muitas doenças que são crônicas, que duram muito tempo. Aí tem a figura de um homem, aí tá escrito assim: pessoas com doenças crônicas também devem ser vacinadas, mas para receber a vacina precisam apresentar
uma declaração do médico comprovando que realmente sofrem de doença crônica. De que maneira a imagem desse homem aí evidencia, ou seja, nos mostra essa necessidade de comprovação? Letra A. A pessoa retratada está segurando um papel para representar a declaração de um médico. Letrinha B. Foi selecionada a fotografia de um médico para representar essa necessidade. Aí vocês vão assinalar a alternativa correta. Exercício 6. Essa vacina protege as pessoas de uma doença chamada... Aí vocês precisam colocar o nome dessa doença aí nesse espacinho, tá bom? Qual doença que essa vacina protege? Contra qual doença? Tá certo? Atividade número 7. Algumas fotografias de pessoas foram selecionadas, para compor este cartaz por quê? Letra A. Porque representam um grupo de pessoas a quem a campanha se destina, ou seja, para quem a campanha foi feita. Letrinha B. Essas imagens mostram que pessoas de qualquer idade podem se vacinar. E letrinha C. Indicam as pessoas que não devem se vacinar contra a gripe. Aí vocês assinalem a resposta correta. Exercício número 8. Agora tem um outro cartaz que eu quero que vocês analisem, tá bom? Vamos lá? Aí tem um cartaz aí com todas as informações que vocês podem conferir na telinha. Aí tem a primeira pergunta. Quem é o amigo que pode ser adotado? Letrinha A. Qualquer amigo. Letrinha B. Um amigo que se conheceu no evento. E letrinha C. Um gato ou um cachorro. Aí vocês vão assinalar a resposta correta. Atividade 9. Este texto foi criado para... Então, para que foi feito esse cartaz? Letra A. Explicar que gatos e cachorros são amigos das pessoas. Letrinha B. Divulgar uma feira de adoção de gatos e cachorros. Letrinha C. Indicar onde gatos e cachorros costumam ser abandonados. Letrinha D. Sugerir locais onde passear com animais de estimação. Aí é só assinalar a alternativa correta. Atividade 10. Aí tem novamente o cartaz, né? O segundo cartaz. Assinale o local em que, geralmente, textos como esses são colocados. Então, os cartazes, aonde normalmente eles são colocados? Letrinha A, em muros. Letrinha B, em carros. Letrinha C, em livros. Letrinha D, em jornal. Aonde nós costumamos ver cartazes colocados. Aí vocês vão assinalar. Então, aqui a gente termina a atividade de interpretação e produção textual. Agora, a Pro vai ler para vocês na próxima atividade, que vai ser gramática e ortografia, tá bom? Vamos lá? Agora, a atividade avaliativa que nós faremos é gramática e ortografia, tá bom? Nessa avaliação, a Pro colocou 13 questões. Então, já sabem, não finalizem antes de ter certeza que vocês responderam as 13 questões, ok? Vamos começar então. Primeiro exercício. Leia com atenção a anedota a seguir e responda as questões. A anedota é a piadinha, né? Então, tem uma piadinha aí para vocês. Vamos lá. Joãozinho chegou muito atrasado à escola e a professora perguntou: o que aconteceu? Fui atacado por um crocodilo. Oh, meu Deus, você está machucado? Machucado não, mas o trabalho de matemática ela comeu todinho. Olha só que danado, né? Vamos lá. Agora o que vocês vão ter que fazer, ó? Quem falou? Escolha de quem é cada uma das falas. As falas que forem da professora, vocês colocam a letrinha A. As falas que forem do Joãozinho, vocês colocam a letrinha B. Então, ó, primeiro retângulo ali do ladinho. O que aconteceu? Então, quem falou isso? A ou B? Coloca. Segundo retângulo.
Machucado não, mas o trabalho de matemática ele comeu todinho. Aí eu coloco a letrinha correspondente. Terceiro retângulo. Fui atacado por um crocodilo. E o último retângulo. Oh, meu Deus, você está machucado? Atividade 2. Um dos usos mais frequentes do ponto de exclamação está relacionado às frases que expressam emoções. Lembra que nós vimos em sala e depois na revisão também? Relacione as colunas de acordo com o que está expresso nas frases. Então tem uma coluna com a letrinha A, B, C, D, E e F. Letrinha A, dor. Letrinha B, pedido ou súplica. Letrinha C, surpresa. Letrinha D, admiração ou elogio. Letrinha E, alegria. Letrinha F, animação e estímulo. Aí do outro lado tem uma coluna com várias frases também e com bolinhas para vocês colocarem as letras correspondentes. Então assim, primeiro retângulo. Nossa, como você está bonita hoje! Então vocês vão ver o que representa essa frase e colocar a letrinha correspondente. Depois, segundo, ó, não esperava por você tão cedo. Mesma coisa, vê o que representa e coloca a letrinha. Terceira, faça isso por mim, por favor. Aí eu coloco. Quarta, ai, bati o dedão na quina do sofá. Quinta, vamos, faça gol, vamos! E a última frase, oba, estou muito feliz com a notícia. Então vocês precisam ver que letrinha vocês vão colocar em cada uma dessas frases, ok? Atividade 3. Leia este texto. Mamãe, onde foi parar o ontem? Acordo às 7 em ponto todas as manhãs. Isto é algo que não posso mudar. Acho que alguém, um dia, implantou um despertador no meu corpo. E hoje, mais uma vez, como em todas as manhãs, uma pergunta inquietante flutua na minha cabeça. E também não há nada que eu possa fazer contra isso. Os mistérios da vida não me dão sossego. Então tem esse textinho. E aí a proposta é a seguinte. A seguir, há um diálogo baseado neste texto. Mas ele está sem pontuação. Pontue usando ponto final e ponto de interrogação conforme o conteúdo das frases. Então, você tem que completar ou com ponto final ou com ponto de interrogação, ok? Primeiro, a que horas você acorda? Depois, eu acordo às 7 em ponto. Você acorda a essa hora todas as manhãs? Sim, todas as manhãs. E você não pode mudar isso? Não, não posso. O que acontece todas as manhãs? Uma pergunta inquietante flutua na minha cabeça. Há algo que você possa fazer contra isso? Não, não há. Os mistérios da vida não me dão sossego. Então vocês vão colocar ou ponto final ou uma interrogação aí em cada frase, no final de cada frase, tá bom? Questão 4. Releia o diálogo abaixo. Entro apressada na cozinha, onde minha mãe prepara o café da manhã. Mamãe, onde foi parar o ontem? Pergunto. Ela pensa um pouco e diz: na calada da noite, Loretinha, enquanto você dorme, hoje se transforma em ontem. Ele vai embora silencioso na ponta dos pés e assim dá lugar a um novo hoje. Sei, falo cismada, mas onde ele está agora? Perco a fome e volto para o meu quarto. Preciso refletir. Olha só o que está perguntando, aqui está pedindo nessa questão. O sinal de pontuação usado para evidenciar que se trata de um diálogo, como é que chama? Para dizer que é um diálogo, que é uma conversa, qual é o sinal que eu uso? A, ponto final.
B, ponto de interrogação, C, ponto de exclamação, D, travessão e parênteses. Aí eu assinalo o ponto que eu uso para o diálogo, tá bom? Atividade número 5. Leia o poema O Menino Azul, de Cecília Meirelles. O menino azul quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para as ruas das casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Esse é o texto da Cecília Meirelles, o que está pedindo. Agora, assinale a alternativa correta para responder a pergunta abaixo. Quantas estrofes formam o poema? Então, quantas estrofes tem esse poema? Lembra que nós aprendemos de estrofes e assinala. Letrinha A, 9 estrofes. Letrinha B, 5 estrofes. Letrinha C, 7 estrofes. Letrinha D, 9 estrofes. Só assinalar a alternativa correta. Atividade 6 também é com o poema do Menino Azul. Eu vou ler para vocês novamente, tá bom? O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses pode escrever para as ruas das casas, números das portas, ao menino azul que não sabe ler. O poema O Menino Azul é formado por quantos versos? Aí vocês vão assinalar. Letrinha A, 20 versos. Letrinha B, 19 versos. Letrinha C, 24 versos. Letrinha D, 26 versos. Só assinalar. Atividade número 7. Complete os espaços com as palavras correspondentes apresentadas no quadro. Aí tem um quadrinho aí, ó, com a palavra cadeira, leão, rosa, canário, árvore e armário. Vocês vão completar os espaços abaixo com os seguintes substantivos. Primeiro, letra A. São substantivos que dão nome a objetos. Vocês vão procurar no quadro quais são os substantivos que nomeiam os objetos, colocar na letrinha A. Letrinha B. Quais são os substantivos que dão nome às plantas desse quadrinho aí? Coloca na letrinha B. E na letrinha C, quais são os substantivos deste quadrinho que dão nome aos animais? Aí vocês colocam exercício número 8. Assinale as alternativas corretas quanto ao uso de sílabas das palavras. Letra A. A palavra alegre é uma palavra trissílaba. A palavra celular é uma palavra dissílaba. As palavras eu e sol são palavras monossílabas. A palavra boca é uma palavra polissílaba. Então, sabe o rascunho e o lápis que a prof falou para vocês deixarem aí pertinho? Agora é bem legal de vocês usarem. Escrevam a palavrinha, separem, marquem quantos pedacinhos elas têm para vocês verem a classificação e poder assinalar direitinho, ok? Atividade 9. Marque as alternativas em que aparece primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Então tem várias frases. Todas elas têm um substantivo e tem um adjetivo. Eu quero que vocês marquem para a Pro apenas aquelas frases que primeiro vem o adjetivo, que é a característica, e depois vem o substantivo, ok? Vamos ler uma por uma? Letra A.
velha calça. Letra B, camiseta confortável. Letra C, dias quentes. Letra D, verão úmido. E letra E, grande ideia. Ok? Assinale as frases que tem primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Atividade 10. Marque a frase que tem 3 substantivos. Então, a gente vai ler frase por frase. Aquela frase que tiver 3 palavras que forem substantivos, né? As palavras que dão nome às coisas, aí a gente vai assinalar, ok? Letra A. A mulher lavou toda a roupa. Letra B. As compras estão no carrinho do supermercado. Letrinha C. As pessoas estão cansadas de tanto esperar na fila. Letrinha D. O homem distraído escorregou na água. Então tem que ter 3 substantivos, ok? Atividade 11. Leia a frase a seguir e marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Aí tem um quadrinho aí escrito assim: um grande e suculento morango, vermelho e maduro, é o ponto de partida para a difícil disputa entre um minúsculo ratinho muito simpático e um grande urso esfomeado. Então tem essa frase e agora a gente vai ver o que é verdadeiro ou falso e assinalar. São palavras que atribuem qualidade ao substantivo. Então tudo que for uma qualidade, que está dando uma qualidade para o substantivo, eu vou assinalar. Primeiro, substantivo morango. Grande, suculento, vermelho e maduro. Se no texto estiver dando essas qualidades, eu ponho como verdadeiro. Letra B. Palavra partida. Ponto e difícil. Letrinha C. A palavra disputa. Difícil. Letrinha D. A palavra ratinho. Minúsculo e simpático. E a letrinha E, a palavrinha urso, grande e esfomeado. Então, todas as frases que tiverem dando as características, né, as qualidades corretas ao substantivo, conforme essa frase aí em cima, aí vocês colocam como verdadeiras, ok? Exercício 12. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Nas expressões a seguir, quais palavras são substantivos? O computador, aquela flor, nosso amigo, um pássaro e uma lembrança. Então, vocês vão assinalar a alternativa onde tenha apenas substantivos, ok? Letra A. Computador, aquela, nosso, pássaro e lembrança. Letrinha B. O, flor, amigo, um e uma. Letrinha C. Computador, flor, amigo, um e uma. Letrinha D. O, aquela, nosso, um e uma. Letrinha E. Computador, flor, amigo, pássaro e lembrança. Exercício 13 para nós encerrarmos a atividade de gramática e ortografia de português. Assinale a alternativa onde o grupo de palavras estão separadas corretamente. Então vejam aquelas que estão corretas, aquele grupinho de palavras que estão corretos e assinale a alternativa. Letra A. Sofá, chuveiro, ambulância, cachorro. Nesse grupo, todas as palavras estão separadas corretamente? Letrinha B. Manga, geladeira, laranja e esperança. E no grupo B, todas as palavras desse grupo estão separadas corretamente?
Letrinha C, café, brinquedos, passarinho e alegre. Na letrinha C, todas as palavras desse grupo estão separadas corretamente? Então, vocês vão assinalar aquele grupo onde todas as palavras estejam separadas de maneira certa, correta, ok? Assim a gente encerra a atividade de gramática e ortografia desse bimestre, ok? Agora a gente vai realizar a atividade do livro de leitura e nós vamos trabalhar com o texto do livro de atividade de vocês. Então peguem o livro de atividades que vai ficar mais fácil para vocês trabalharem com ele em mãos, tá bom? É na página 24, com o texto Criança deve trabalhar, tá bom? Pega lá que a gente continua já em seguida. Amores, atentem-se que a atividade do livro de leitura tem 12 questões, tá bom? Então não encerre a atividade antes de se certificar de que todas estão feitas, ok? Criança deve trabalhar? Você gosta de brincar, não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar, sozinha ou em grupo, são duas coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar sobre uma situação em que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Não, elas não são proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande. Às vezes, até em serviços muito pesados que podem prejudicar a saúde. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores, etc. Há também as que fazem malabarismos, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca do pequeno espetáculo. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como o cacau que produz o chocolate. Você nem imagina. Muitos pais sabem que elas trabalham. São pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda, mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há crianças que fazem tarefas domésticas, precisam arrumar a cama, lavar louça, essas coisas. Mas isso não é trabalho, é uma colaboração para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Há também as que não trabalham, mas têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. É como se trabalhassem. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre, está bem? Converse com eles e com os professores a respeito dos direitos das crianças e sobre as que não conseguem ter esses direitos. Vai ser bom ter a sua opinião sobre este assunto. Vamos para as perguntinhas agora? Exercício 1. Então, no exercício 1, tem o texto aí para vocês que a Pro acabou de ler e está perguntando. Esse texto, Criança deve trabalhar, foi escrito por uma pessoa. Encontre o nome da autora, assinale a alternativa correta. Letrinha A, Roseli Saião. Letrinha B, Rose Saião. Letrinha C, Rosa Saião. Exercício número 2. A autora tem sua opinião e defende em seu texto? Assinale a alternativa correta sobre a opinião da autora em relação ao texto. Letra A. A criança tem que trabalhar em algum local para ajudar em casa. Ou ela diz que a criança tem que estudar e brincar e não trabalhar.
Alternativa C, ela diz que a criança tem que escolher em qual período quer estudar, pois no outro período tem que trabalhar. Aí vocês assinalem uma alternativa correta. Atividade 3. No texto, a autora coloca que muitas crianças não podem brincar, apesar de não serem proibidas disso. Por que isso acontece? Assinale a alternativa correta. A. Isso ocorre porque normalmente as brincadeiras que seus amigos fazem, elas costumam não gostar, então preferem ficar sem brincar. B. Isto ocorre porque precisam trabalhar para ajudar os pais a levarem dinheiro para dentro de casa. Letrinha C. Isso ocorre porque estudam bastante e com isso acabam ficando sem nenhum tempo para as brincadeiras. Letrinha D. Isso acontece porque elas costumam acordar todo dia muito tarde. Dessa forma, acaba não dando tempo para brincar porque precisam ir à escola. Tem uma alternativa correta apenas, ok? Exercício número 4. A autora também coloca uma outra situação no texto. Ela diz que existem também muitas crianças que acabam ficando sem tempo de brincar, apesar de não trabalharem. Segundo ela, por que isso acontece? Assinale a alternativa correta referente à afirmação da autora. Letra A. Isso acontece porque existem crianças que têm suas agendas muito cheias de compromissos e acaba não sobrando tempo para brincar, é como se trabalhassem. Letrinha B. Isto ocorre porque as crianças precisam ajudar o tempo todo seus pais nos afazeres domésticos, limpando, lavando e arrumando a casa. Letrinha C. Isto se dá porque essas crianças precisam ficar cuidando de seus irmãos mais novos enquanto seus pais trabalham. E letrinha D. Isto ocorre porque essas crianças precisam cuidar de seus animais de estimação sozinhas, pois esse foi o combinado feito com seus pais. Tem uma única alternativa correta também. Exercício 5. No final do texto, a autora dá um conselho para ajudar as crianças que não conseguem brincar devido ao grande número de compromissos que precisam cumprir. Que conselho é esse? A. Ela orienta essas crianças a brigarem com seus pais e a exigirem o direito de brincar. B. Ela diz que é preciso que eles chorem bastante, pois assim os pais se convencerão da necessidade deles brincarem. C. Ela diz para essas crianças que elas devem abandonar tudo o que fazem e que não precisam falar sobre isso com ninguém. Letrinha D. Ela diz que é preciso que a criança conte a seus pais se isso estiver acontecendo e que explique que ela sente falta de tempo livre. Então, assinale uma alternativa correta também, ok? Lembrem-se de voltar no texto. Então, vocês estão com o livro de atividade na mão de vocês. Então, é fácil de vocês poderem olhar, procurar no texto, tá certo? Atividade 6. No texto, a autora descreve vários tipos de trabalhos que são realizados por algumas crianças, mesmo não sendo permitidos. Em que atividades essas crianças costumam trabalhar segundo a autora? Assinale as alternativas corretas. Letrinha A. Vendendo guloseimas nas ruas. Letrinha B. Lavando louças. Letrinha C. Trabalhando nos lixões. Letrinha D. Quebrando pedras. Letrinha E. Realizando malabarismo nas ruas. Letrinha F. Arrumando a cama. Letrinha G. Trabalhando em lavouras. E letrinha H. Varrendo a casa. Então, vocês vão assinalar aquelas alternativas em que as atividades que as crianças fazem não são permitidas, tá bom? São consideradas trabalho. Atividade 7. Observe as cenas abaixo. Joana fez algumas fotos das atividades que costuma realizar em casa. Estas imagens retratam um caso de trabalho infantil. Assinale a alternativa que melhor justifica sua resposta. Não,
porque a menina está colaborando com as tarefas para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. B. Sim, porque a família está tirando o direito da menina de brincar e estudar, e Joana não tem que ajudar nas tarefas domésticas de maneira nenhuma. Então, vocês vão escolher qual que justifica a resposta de vocês, ok? Exercício número 8. De acordo com a leitura do texto, quais são os cartazes que representam a opinião da autora? Assinale as alternativas corretas. Então, é mais de uma alternativa, tá bom? Aí na letrinha A, vamos apoiar o trabalho infantil. Letrinha B, lugar de criança é na escola. Letrinha C, brincar, estudar, viver, trabalhar só quando crescer. Letrinha D, criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. E letrinha E, diga sim ao trabalho infantil. Então vocês vão assinalar aqueles cartazes que demonstram a opinião da autora de acordo com o texto, tá bom? Exercício número 9. Coloque F para falso ou V para verdadeiro nas frases abaixo. Letrinha A. Não existe trabalho infantil no Brasil. Aí vocês vão escolher se é verdadeiro ou falso. Letrinha B. As pessoas devem denunciar o trabalho infantil. Letrinha C. As crianças não podem ajudar em casa nos afazeres domésticos, pois isso é considerado trabalho infantil. Letrinha D. Há crianças que não trabalham, mas têm uma agenda tão cheia de compromissos que acabam ficando sem tempo para brincar. Letrinha E. Tem família que apoia a criança a pedir dinheiro nos semáforos. Letrinha F. Há crianças que preferem trabalhar nas ruas do que ir à escola. O dinheiro é mais importante. E letrinha G. Brincar e estudar são as duas coisas mais importantes na vida de qualquer criança. Aí vocês vão ler com atenção, ver o que é verdadeiro e marcar o V, e se for falso, assinalar o F, tá bom? Exercício número 10. Assinale as imagens que representam alguns direitos das crianças. Então, vocês vão ver todas as imagens. Aquela que for representar os direitos das crianças, vocês vão assinalar, ok? Letrinha A, alimentação. Letrinha B, família. Letrinha C, trabalho. Letrinha D, estudo. Letrinha E, saúde. Letrinha F, abandono. Tem mais de uma alternativa correta, ok? Questão 11. De acordo com o texto, criança deve trabalhar? Complete as frases abaixo com as palavras que estão em negrito. Então tem algumas palavras aí. Colaboração, plantações, brincar, espetáculos, chocolate, saúde e malabarismo. Vocês podem também usar o rascunho para não se confundir, tá bom? Essas palavras, elas precisam ser encaixadas nesses espaços, nas linhas que estão aí. E depois vocês vão assinar lá embaixo a alternativa que tem essas palavras na ordem das frases, tá bom? Tem que estar tudo na ordem, certinho. Então vamos lá. Mas há também crianças que trabalham em lixões, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como o cacau, que produz Aí tem que completar. Segundo, há crianças que não podem, vê a palavrinha que cabe aí e vocês colocam. Terceiro, mas isso não é trabalho, procura a palavrinha que encaixa, para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. A próxima, a quarta, trabalham como gente grande, às vezes até em serviços muito pesados que podem prejudicar qual é a palavrinha que encaixa aí? Só olhar lá em cima e completar. Próximo, há também as que fazem, procura a palavrinha, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca de pequeno, outra palavrinha para completar. Assinale a alternativa
correta, seguindo a sequência das palavras nas frases. Então, depois que vocês completarem as palavrinhas ali que estão em negrito nas frases, vocês vão procurar a alternativa que tem essas palavras na sequência, tá bom? Vamos agora para a última questão de português, tá bom? Do livro de leitura. Observe o desenho. O que está acontecendo na cena? Assinale as alternativas corretas. Letrinha A. As crianças estão olhando o pai arrumar a cozinha. Letrinha B. As crianças estão ajudando o pai a colocar a louça na lava-louça. Alternativa C. O pai não aceita a ajuda dos filhos na cozinha. E alternativa D. As crianças colaboram na arrumação e organização da cozinha. Prontinho, gente. Assim nós terminamos a leitura das nossas atividades, tá bom? Avaliativas. Não esqueçam que em português agora são 3 atividades, tá bom? Leiam todas com atenção e se certifiquem. Tenham certeza de que vocês responderam todas as questões antes de finalizar a atividade, ok? Beijo, gente. Bom trabalho. Até mais.